Olá, pessoal, boa noite. Tenho feito algumas mentorias e refletido um pouco sobre alguns temas, em como que a gente pode aproveitar esse momento incrível que a gente está tendo, de novo, incrível pelo lado da oportunidade, né? Que a gente está tendo para se concentrar um pouquinho dentro da gente, entender um pouquinho como a gente funciona, né? E uma pergunta que eu queria te fazer, né? O que mais te atrapalha no trabalho? E o que mais te ajuda no trabalho? Pensa em uma ou na outra ou nas duas. Como a gente sempre tem as nossas maiores oportunidades naquilo que a gente não é tão bom, talvez o atrapalhe seja mais útil, mas funciona também para aquilo que te ajuda. Pensa uma coisa que você faz ou que você deixa de fazer, uma coisa que acontece, está em volta de você e que te atrapalha muito, que não deixa você seguir o lugar que você quer seguir. Ou que impede, ou que faz demorar mais, ou que custa mais caro implantar esse projeto se torna mais difícil. Enfim, olha para as pedras do caminho. Onde elas estão? Tenta nominá-la. Tenta buscar agora o que está por trás delas. Tenta, talvez, perceber que existe uma escolha aí. Nessa hora que a gente diz que você ou eu, que a gente escolhe as nossas próprias pedras, muita gente não quer mais ouvir esse tema, né? Isso aí é conversa de maluco. Porque me tira daquele lugar de estar tentando o máximo, de ser o meu herói, e que é baseado de fato na vergonha que a gente tem de ser vulnerável, né? E de querer sempre se sentir um pouco vitimizado na vida. Então, tudo bem, não vamos questionar aqui se existem vítimas, não existem vítimas, vamos pensar naquilo que é possível. O que é possível fazer? E da onde vem a força, a energia que você vai buscar para realizar o que você precisa realizar? E para realizar o que você precisa realizar, você vai precisar entender o que te atrapalha. Qual a tua estratégia? A gente tem muitas estratégias para criar as coisas que nos atrapalham. Já percebeu isso? A gente tem um monte de estratégia para não fazer dar certo. A gente tem estratégias para fazer com que as coisas simplesmente não andem, dentro ou fora de nós. E isso é uma escolha. É uma decisão nossa. Eu tenho vários exemplos que eu me pego me boicotando. E aí a gente vai buscar dicas por aí, né, de autoajuda, e dicas para isso, dicas para aquilo, como fazer o trabalho ficar mais rápido. E meu foco, né, o meu trabalho, né, intenso que eu tenho feito falando de decisões vamos entender o motor, vamos entender a forma, o formato que está aí, mudar esse motor. E aí as dicas vão ser mais tranquilas, continuam servindo. Mas o principal é a gente mudar a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente e a forma como a gente se comporta no mundo. Principalmente para as coisas que nos atrapalham, isso fica perceptível. Que a gente tem uma estratégia para fazer não dar certo, do jeito que a gente tem também estratégia para fazer dar certo em outras coisas. E grande parte do nosso dia a dia, do nosso no trabalho, está pleno de gostos e não gostos, né? Desse mundo dual que a gente foi aprendendo ao longo da vida, né? E aí a gente cria esses modelos para nos defender. Parece que a gente está buscando liberdade, né? Quando a gente só faz o que gosta. Parece que a gente está buscando amor, né? Quando a gente está dizendo que ama. Parece que a gente está buscando riqueza, achando que não tem. Mas de fato, né, esse mundo dual, esse gosto e não gosto, é exatamente o abismo que a gente tem entre as coisas que a gente quer realizar e as coisas que a gente não consegue realizar.
E com muita consciência, a gente precisa entender a relação, a conexão de qual é o pensamento, qual é o sentimento ou a emoção que é gerada por esse pensamento que promove um comportamento. Que os comportamentos são conectados às emoções que vêm de um pensamento. Então está no pensamento, na emoção, né, e no comportamento a escolha, a estratégia. Só que, vamos lá, no meio desse turbilhão de questões, esse mundo rodando desse jeito, coisas acontecendo que nos dão medo, né? Coisas que a gente não quer que aconteça. Enfim, do jeito que esse mundo anda, tantas questões de trabalho, tantas questões de dinheiro, tantas movimentações, etc. Como é que a gente vai descobrir? Como é que a gente vai ouvir? Como é que a gente vai ouvir nós mesmos, os pensamentos, as emoções? E como é que a gente vai perceber que os comportamentos vêm delas? Sem silêncio, sem parar para ouvir. E mesmo quando a gente ouve, a gente não tem tempo para trabalhar isso. Deixa que é assim, todo mundo é assim e eu vou me contentar com essa vida mediana, onde eu fico mais feliz quando eu bebo alguns, ou quando algumas situações específicas familiares, tal, viajo, tal, para, e tá bom, o resto eu vou levando. Quando a gente está podendo talvez desperdiçar a questão maior, que é, você pode talvez ser feliz o tempo inteiro, você pode talvez ter um potencial muito maior de prazer, se você se libertar do que você chama de corrida pela liberdade ou corrida pela riqueza. E provavelmente você vai ficar mais livre e mais rico. Mas para isso, gente, a gente precisa buscar silêncio, a gente precisa de mindfulness, a gente precisa entender essa questão do pensar, sentir, agir, que nos promove a opção de criar um motor de decisão, exatamente como a gente faz nas escolhas para o crédito ou para todas as decisões que a gente tem para fazer nas empresas, né? Esse motorzinho. Eu penso uma coisa, às vezes inconsciente, às vezes consciente, e se é inconsciente você precisar do silêncio, precisar ouvir, né? Coisa que a gente não sabe fazer, ouvir. Aí eu vou perceber isso, vou falar, uau, da onde isso vem? E vou deixar isso aparecer, e isso aparece no dia a dia. Um exercício todo dia de mindfulness, meia hora, 20 minutos, de manhã e à tarde, ou só de manhã, vai transformar a sua vida. Isso é fato. E o mindfulness, associado a esse método de decisões que eu estou te trazendo, de observar o pensar, sentir, agir, vai perceber que o mundo dual é a grande questão que nós temos. E como é que a gente entra no mundo da criatividade, da inovação constante, para que a gente possa responder às situações da forma como elas precisam ser respondidas, não da forma como a gente sempre respondeu. E às vezes a gente faz do jeito que a gente sempre fez e mesmo assim cria coisas novas no mundo e acha que, mas não, aquele modelo serve para as coisas boas também. Né? Os modelos que a gente sempre fez não são modelos destrutivos completamente, não é isso que eu estou te falando. Estou te falando que dá para melhorar a situação do mundo. Né? Uma decisão talvez tenha feito uma catástrofe no mundo, né? Então a gente precisa olhar com muito carinho para as nossas decisões. E a gente precisa então ouvir, silenciar. E aí você vai perceber que as pedras no seu trabalho, as questões que te atrapalham, que fazem você ficar correndo atrás do rabo a vida inteira, e vai ficar, se você não perceber, até o final da vida. Eu percebo a minha própria vida, quanto que eu corri atrás do rabo, muito tempo, e uma hora eu falo assim, pô, chega, né, chega. E ainda assim eu percebo as coisas que me atrapalham são as mesmas, são muito fortes, mas vão diminuindo. E vai abrindo espaço do sentir, que vem direto do coração, que você percebe só trabalhando mindfulness, né? O corpo, a respiração, o silenciamento, a conexão do pensar, sentir, agir. Isso vai trazendo para você o verdadeiro sentir, que vem direto do seu coração, que não é camuflado pelos seus pensamentos e modelos mentais. Mas não há outra forma de conseguir isso. E mesmo que você tenha muito sucesso na vida, pega um lance que você não está com tanto sucesso.
E às vezes esse sucesso tão grande que a gente tem na vida é exatamente a pedra no nosso caminho. Outro dia um cara que me contou uma história que alguém falou para um amigo, um psicólogo falou para um amigo, olha, você tem que parar de ganhar dinheiro, porque o ganhar dinheiro está acabando com a tua vida. E, enfim, e se a gente roda essa vida inconsciente, a gente vai achar que vai continuar precisando das mesmas coisas, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Eu quero mais, eu quero muito que você queira mais, mas eu quero muito que você queira mais saúde, mais amor, mais alegria. E aí você vai conseguir mais dinheiro também, coisas materiais, mas que você queira muito mais de você mesmo. É o que eu quero de mim, mais de mim, mais de mim, mais alegria, porque a energia que eu tenho, ela não tem partido, não é boa ou ruim, é energia, eu que faço dela o que eu quero, eu que interpreto do jeito que eu quero. Bom, é isso. Aproveite. Tamo junto. Grande abraço.